Mateus 26, nós vamos ler do verso 26 ao verso 30. Evangelho de Mateus, capítulo 26, 26 ao 30. Diz a palavra de Deus assim: Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu. E o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que hei de beber de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Vamos orar a Deus. Senhor, nos ilumina, te pedimos, ó Pai, precisamos do teu auxílio, tua condução. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados, eu creio que já contei para alguns irmãos uma história que me aconteceu, que eu achei interessante, né? Essas histórias nos procuram. Eu, parado num ponto de ônibus, debaixo de um sol quente, é aquele ponto sem cobertura. Então, tomando sol, procuramos ali alguma coisa perto para poder ficar. Estava sozinho e junto comigo estava uma moça. E ela, debaixo daquele sol quente, veio uma gari. Lá em Goiânia, quem conhece lá a cidade, lá na Avenida Consolação, avenida muito larga que tem lá, e a gari vinha juntando o lixo, varrendo a rua. E o sol realmente, irmãos, é daqueles de... não faz inveja nenhuma para o Saara, viu? Estava muito quente aquela tarde. E a moça, que nós estávamos abrigados na sombra de uma lanchonete que tinha ali, e ela disse, ó, que dó, né? Essa pessoa tendo que varrer aí a rua. Eu disse, uma pena, né? Ela disse, mas você sabe por que isso acontece? Eu falei, por quê? É porque na outra vida ela fez muita coisa errada. Então ela tem que fazer agora, né? Ela não disse esses termos, mas eu conheci ela. Na teologia a gente aprende que isso, no hinduísmo, se chama karma. E ela, então, começou, de certa forma, a me doutrinar, dizer porque ela foi muito ruim na outra vida, então agora ela sofre que é para poder pagar aquilo que aconteceu antes. Então, com todo respeito àqueles que creem dessa forma, que eu respeito as pessoas, as doutrinas, se elas não forem fundamentadas na verdade, não é para se respeitar. Coisas não se respeitam. Elas têm que ser demolidas mesmo. Mas as pessoas eu respeito. Então, eu não teria problema nenhum em aceitar o que aquela moça falava se tivesse seu ensino fundamentado nas Escrituras. Porque eu aprendi que a Bíblia é a palavra de Deus e ela que nos instrui em toda a fé e também na nossa prática. E alguém daria esse tipo de explicação em uma outra conversa com alguém da mesma linha e eu perguntei, então o que é Jesus para você? E essa pessoa disse, ele é o Salvador. Eu disse, não. Você salva a si mesmo. É o seu sofrimento e as suas obras que vão te salvar. E você vai evoluindo, evoluindo até lá. Então, Jesus não pode. Por isso, os kardecistas dizem que Jesus morreu na cruz para dar exemplo. Foi essa a razão de Jesus ter morrido na cruz, só para nos dar exemplo de nos sacrificar e viver de uma forma reta. Bom, a grande questão aí, e eu disse isso a essa moça, e ela falou assim, você não acha que faz sentido? E eu disse para ela, sinceramente não. Porque você eliminou uma das palavras mais preciosas da Bíblia, uma das palavras que mais acontecem na Bíblia, essa teoria elimina. Falou, qual palavra? Falei, a palavra graça. O próprio Jesus nos ensinou sobre graça. Então a solução para o problema não pode estar, queridos,
em pensarmos, e imagina que segurança você tem com esse Deus, de que, tendo feito mal nessa vida, ou na outra vida você vai ter que morrer num incêndio, vai ter que viver doente numa cadeira de roda para pagar pecados anteriores dos quais você nem se lembra. Não faz o menor sentido. Jesus fala de graça. E graça significa, como foi cantado no cântico tão bonito, e que outra vez nós não combinamos, mas que expressa bem a mensagem desse texto que nós acabamos de ler. Que graça é um favor eterno feito por Deus para quem não merece. Um amor assim que se entregou por mim, mesmo eu não merecendo. Então Jesus nos ensina, não é pagar com a mesma moeda, não é torturar pessoas para que elas possam ser purificadas. Realmente todo pecado precisa de punição. Jesus nunca se esquivou disso. Mas é evidente que, segundo as Escrituras nos ensinam, não haverá uma outra vida. Você não terá uma outra chance. Tudo se resume a essa. E se quiser ler, pode ler lá em Hebreus, no capítulo 9, verso 27, que diz que ao homem está ordenado aos homens morrerem uma só vez, e vem depois disso o julgamento. Então esse é um grande problema. Não adianta inventarmos meios para nos salvarmos, abraçarmos em doutrinas hinduístas ou na lógica humana para descobrir uma fórmula para chegar diante de Deus e Deus nos absolver no grande julgamento. Será impossível, porque há um problema insolúvel para o homem. Nós temos diante de nós um problema insolúvel, que é o problema de termos transgredidos, começando pelo nosso pai Adão. Todos os homens, se algum homem não tivesse repetido o que Adão fez, ele poderia receber um tratamento diferente, mas nós repetimos tudo o que o nosso pai fez. Nós multiplicamos, conseguimos superar Adão nas nossas iniquidades. Portanto, é um grande problema. O grande problema de comparecermos diante do tribunal e não temos defesa. Somos completamente culpados. E não teremos uma outra chance. E não há sofrimento que esse corpo pecador possa ter que possa purificá-lo. É o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Só que esse sangue tem que ser puro. Sangue de um cordeiro sem defeito é um símbolo para dizer um sangue que nunca viu corrupção, nunca cometeu pecado. Sangue de alguém que jamais cometeu qualquer transgressão. E é evidente, queridos, que diante desse fato, nós estamos aqui agora vendo um quadro. Quadro que alguns dos maiores pintores da história tentaram fazer, né? Você tem a Santa Ceia de Michelangelo, né? Tem de Da Vinci. Você tem a Ceia de Salvador Dalí. Os pintores todos descrevendo esse momento. E aí, quando nós olhamos a ceia do Senhor, o que se trata aqui? O que está acontecendo nesse ambiente? Alguns homens, que na verdade são uma representação de todos nós, se assentam na mesa. Diante dele está simplesmente o juiz a quem Deus confiou o julgamento da terra. Talvez na nossa imaginação tenhamos construído a ideia de que Deus vai julgar a terra no último dia. Vai sim julgar, mas segundo as Escrituras, através do seu Filho Jesus. Então, diante dos discípulos estão homens que nunca pecou, apesar de ter vivido as mesmas coisas que nós, nunca ter usado o seu poder em seu próprio favor enquanto viveu, trabalhou de carpinteiro para sustentar seus irmãos órfãos e para cuidar da sua mãe, que mulher não tinha trabalho remunerado, sustentar suas irmãs e seus irmãos. O primeiro milagre de Jesus que a Bíblia diz, os irmãos se lembram quando foi? João, no capítulo 2, não é isso? As bodas de Caná. Jesus já era adulto. Então, quando lá em Filipenses o apóstolo Paulo diz que ele abriu mão da sua glória, ele abriu mão também do seu poder. Jesus viveu nessa terra, sendo o Senhor do universo, como um homem comum vive.
exceto pelo pecado. Jesus nunca pecou. Passou pelas mesmas tribulações. Aquele grande teólogo que serve de base para os nossos seminários, Luiz Berkoff, ele diz: não pense que a tentação de Jesus foi lá no deserto. Jesus já sofreu tribulações desde o início e provações. Imagine uma criança que não mente, brincando com seus contemporâneos, um menino que nunca mente. Só daí já dá para você perceber como ele possivelmente foi excluído de muitos ambientes. Esse homem agora está sentado à mesa, sem ter cometido pecado nenhum. Ele é o juiz que vai julgar a todos. E tem um problema muito sério. Esse problema sério que ele tem para resolver é o pecado humano. Todos os que estão ali junto com ele, os 11 que estão ali, porque quando ele começa essa frase, Judas, que também representa um de nós, um da humanidade, saiu da ceia, ele deixou a igreja reunida, porque ele tinha algo mais prioritário. Ele estava traindo Jesus por 30 moedas de prata, porque ele era ganancioso, ele era ladrão. Quem quiser pintar Judas mais bonitinho do que a Bíblia pinta, está cometendo heresia. O apóstolo João diz no capítulo 13 do seu evangelho que Judas era ladrão. Ele tirava dinheiro das ofertas que eram dadas a Jesus e punha na sua própria bolsa. Ele desviava o dinheiro que era dado ao Senhor. E aí ele viu a oportunidade de ganhar o dinheiro. Então Judas saiu. Na ceia estão somente aqueles que verdadeiramente eram convertidos. Judas saiu não porque Jesus o expulsou. Ele saiu porque ele não tinha entendido a missão de Jesus. O que Jesus veio fazer e podia fazer por ele. Ele vai tratar Jesus com uma dignidade muito menor. Aliás, indignamente ele vai tratar o Senhor. E os discípulos que ficam reunidos estão ali comendo. Jesus já havia avisado que ele seria traído e que ele ia morrer. E o problema que está colocado à mesa é o seguinte, queridos: somos pecadores. Aqueles homens representam a nós. Tinha muita disposição de lutar por Jesus. Queria impedir Jesus de morrer de qualquer forma. Mas porque ele tinha medo da morte, ele não queria a morte de Jesus. Então, quando ele foi questionado, ele negou a Cristo 3 vezes, que foi Pedro. Um homem com boas intenções, mas incapaz de confessar Jesus. Em seguida você tem um outro, e outro, e outro. E você vai olhar, são homens cheios de defeitos, homens que não têm como se salvar. E Jesus, quebrando e rompendo com todos aqueles rituais antigos, do Antigo Testamento, Jesus institui para o seu povo, institui para aqueles seus discípulos que representam a nós inclusive, porque nós viemos a converter pela obra desses discípulos. Jesus não escreveu uma linha do Evangelho. Foram os apóstolos que escreveram. Então, se somos salvos de Jesus e conhecemos o Senhor Jesus, é por causa dos escritos dos apóstolos, aqueles homens que representavam a nós, homens perdidos que não tinham como se salvar. E o texto nos diz como que Jesus, sentado à mesa, resolveu aquele problema. Ele pega o pão, ele rasga o pão. Se os irmãos conhecem o pão sírio, o pão hebreu é daquela forma. Então Jesus rasga o pão, agradece a Deus e o dá aos seus discípulos. Ele rasga o pão, queridos, não é sem propósito. E ele diz aos discípulos: isto é o meu corpo. O escritor aos Hebreus nos diz que quando o véu se rasga, ele se rasga de cima a baixo, e ele diz: abriu um novo e vivo caminho, que o véu era uma representação do corpo de Jesus que seria rasgado no Calvário. Jesus seria dilacerado pelas nossas transgressões. O profeta Isaías nos dando uma ideia que algumas pessoas acham que o Mel Gibson exagerou. Ele pode ter exagerado daquilo que nós gostaríamos de ver. Mas o irmão não tenha sombra de dúvidas de que o sofrimento de Jesus foi equivalente àquilo. O profeta Isaías diz que agradou a Deus moê-lo. Ele foi moído pelas nossas transgressões.
Imagina o que é um homem ser moído. Então, quando Jesus, ele nos traz a solução, não é uma outra vida, não são as boas obras que você faz que comprarão alguma coisa para você. Para você sai de graça, mas alguém tem que pagar o preço. É quando alguém diz que uma escola pública tem ensino gratuito, não é gratuito, queridos. Alguns trabalhadores do Brasil suaram muito, pagaram boa parte do seu serviço, né? Alguns chega a 27,5% do que ele ganhou no ano, o governo reteve para si, para nos dar boas escolas, sadias, escolas que vão orientar bem os nossos filhos. Então o ensino gratuito não existe. Alguém pagou por outro. E é o que acontece aqui. Alguém tem que pagar o preço, porque Deus está cobrando e cobrará de nós no dia do julgamento, prestaremos conta de todas as nossas obras. Leia depois na sua Bíblia os últimos versículos de Eclesiastes. Ele diz: o resumo de tudo o que eu escrevi é o seguinte: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é dever de todo homem. O escritor de Eclesiastes está dizendo que isso é dever de todo homem, do judeu, do sacerdote, do feiticeiro, do pai de santo, do ateu. É dever de todo homem temer a Deus e guardar os seus mandamentos. E ainda diz, porque Deus trará a julgamento todas as obras, até aquelas que estão escondidas. Então aqueles discípulos têm um problema, mas esse problema é resolvido quando Jesus dá o pão. Ele diz: isto é o meu corpo. E ele rasga o pão e dá um pedaço para cada um dos seus discípulos comerem. Então a solução nossa, querido, a solução sua, porque não pense que a sua vida vai acabar quando você bem entender. O livro de Gênesis diz que fomos feitos almas viventes e somos eternos. A nossa existência não acaba com a morte, ela tem uma continuidade. Portanto, prepare-se para esse grande julgamento. Como? O Evangelho é chamado de boa notícia, não é assim que nós ouvimos? É uma boa nova. Mas lembre-se disso, queridos. Toda boa nova tem que partir de um fato concreto, se ela for verdadeira. Tá certo? Se eu tenho que dar uma notícia, tenho que concretamente ou fisicamente ter alguma coisa que me dê essa notícia para que eu leve. Pois o que há de concreto é o corpo de Cristo. Jesus tinha um corpo igual ao seu, que funcionava como o seu. E ele precisava desse corpo para se locomover. Precisou desse corpo para trabalhar e sustentar suas irmãs, seus irmãos e sua mãe. Ele precisava desse corpo para estar vivo, como você precisa do seu. Só que ele abriu mão do seu próprio corpo por você. Ele não disse com essas palavras, mas está dentro da teologia da ceia. O que está escrito aqui é: alguém precisa entregar o corpo. Você usou o seu corpo para o pecado. Então um corpo sem pecado precisa ser dado a Deus para satisfazer a exigência de justiça do nosso Deus. Então Jesus rasga o pão e dá aos seus discípulos. E diz: isto é meu corpo. Ele deu o corpo dele. Deu a própria vida. Para que você não fosse julgado. Você não comparecesse no julgamento. A outra resposta de Deus está no verso seguinte. Diz que ele, tendo comido o pão, Jesus toma o cálice e dá graças de novo a Deus. Ele agradece. É um cálice de vinho. Que não pensem que é o cálice pequeno como a gente tem costume. O cálice hebreu era grande. Ele bebe e passa aos seus discípulos que vão bebendo naquele cálice. Mas na hora que, depois que ele agradece, ele diz: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado por vós. Jesus dá o seu corpo e derrama o seu sangue. Ele deu o seu corpo a Deus. Ele deu o seu corpo aos seus inimigos que torturaram, massacraram, humilharam Jesus e o mataram. Ele deu para a morte. E o seu sangue foi derramado. Então, o corpo dado e o sangue derramado são as duas coisas que no fundo são uma só.
que é o sacrifício de Cristo na cruz. Mas ele diz: bebei dele todos, falando aos seus discípulos. É o sangue da nova aliança. O que há entre a nova e a antiga aliança? A antiga aliança, o povo de Israel foi retirado por Deus do Egito e recebeu as tábuas da lei. E o povo recebeu a lei de Deus, e diante da lei de Deus eles se tornaram transgressores. Eles não atingiram o nível que precisavam para ser o povo de Deus. Então esse povo era digno de morte, e realmente seria justo que eles fossem consumidos, como o pessoal de Sodoma e Gomorra, como os amalequitas, o povo de Israel também, queridos. A diferença é que o povo de Israel sacrificava um cordeiro no lugar do povo. Um corpo era morto, era queimado, mas o seu sangue, o sangue daquele corpo, daquele animalzinho, cobria a arca e impedia que Deus visse os pecados. Havia uma arca feita com a tampa de ouro, e quando Deus olhava para a arca, ele não via a tampa de ouro, Deus enxergava as tábuas da lei quebradas lá dentro. Então, quando o sangue do cordeiro era derramado sobre a arca, isso na antiga aliança, Deus via o sangue do cordeiro, não daquele animalzinho inocente que morreu, animal sem defeito, mas inocente, mas porque aquele animal era uma representação de Jesus. Ele via o sangue de Cristo. E a palavra hebraica para perdoar é cobrir. É fácil de você saber. Aquela coberturinha que o hebreu põe na cabeça, você já viu? A gente vê muito lá em São Paulo, né? Quando a gente está por lá. Aqueles homens que estão com aquele kippah na cabeça possivelmente são judeus. Hoje tem muitos imitadores de judeus. Mas os judeus usam, em respeito a Deus, uma cobertura. Se chama kippar. E perdão em hebraico é kippur. Então é preciso cobrir o pecado. O pecado não deixa de existir, mas ele fica coberto. E o nosso juiz não nos julgará. Então, para o ano seguinte, o povo hebreu tinha o seu pecado perdoado porque um animalzinho morria. Por que a aliança é velha? É uma aliança de graça também. Mas era símbolo das coisas que haviam de vir. Diria Paulo, sombra das coisas que haviam de vir. Tudo que havia na religião judaica era uma preparação para a vinda do Salvador. Agora que Jesus está presente, essa aliança de símbolos desaparece. As roupas de sacerdotes, o tabernáculo, o templo, os altares, os cordeiros, os bois, os pombos, tudo isso perdeu o valor. Tanto que Deus, 40 anos depois que Cristo tinha morrido, destruiu, pela mão do general Tito, o templo de Jerusalém. E como Jesus havia previsto, enquanto estava entre nós, antes de ter sido morto, Jesus disse, não ficará pedra sobre pedra. E é interessante, queridos, que a destruição se deu, e durante o período da destruição, o povo de Israel foi disperso, e acredita que aí a comunidade de Qumrã tenha desaparecido. Só que lá dentro da comunidade de Qumrã, há um pedacinho do Evangelho de Marcos, que significa que o Evangelho de Marcos foi escrito antes da destruição de Jerusalém. E Jesus no Evangelho de Marcos diz, aqui não vai ficar pedra sobre pedra. A profecia de Jesus se cumpre. E o povo não pode mais sacrificar. Por isso é preciso uma nova aliança. A nova aliança, o sacrifício já foi feito. Nós estamos fazendo em memória do que ele fez. Jesus disse, é para que vocês se lembrem que o que salva vocês é o meu corpo e o meu sangue. A boa notícia nasce do corpo de alguém que foi morto na cruz. A boa notícia não é que Jesus morreu, é que Jesus, além de ter morrido, ressuscitou para que nós tenhamos vida eterna. Então a solução, querido, não está em um outro corpo que você terá futuramente. A solução, a resposta de Deus, Deus resolveu o problema do nosso pecado naquela mesa, quando Cristo disse, eu dou o meu corpo por vocês. E depois eu derramo o meu sangue por vocês. O que nos salva é o sofrimento de Cristo, não o meu sofrimento. O que me salva é a obra de Cristo,
não as obras que eu pratico. A justiça de Cristo é atribuída àqueles que creem. Por isso que é de graça, porque basta eu crer na verdade. Então tem muita gente por aí que diz que acredita em Jesus. Não, eu creio em Jesus. Minha pergunta não é essa, meu querido. Eu também acredito em algumas coisas que tem por aí. Eu acredito que a nossa presidente existe. Eu acredito que o partido dela também existe. Mas acreditar no que eles dizem é outra coisa. Crer em Jesus é crer no que ele fala. É acreditar naquilo que ele diz. Por isso eu não posso aceitar nenhuma outra doutrina, nenhuma outra porta de passagem para os céus, a não ser o corpo de Cristo e o seu sangue que foi derramado. Não há outra saída, queridos. Não existe como. Aqui nós temos, na história do nosso Brasil, um episódio que é pouco conhecido dos brasileiros, mas talvez você presbiteriano conheça bem. Havia, no Brasil, um padre extremamente bem intencionado. Ele queria melhor para o seu rebanho. E pastoreou, foi padre aqui, né, nas paróquias da nossa região. Ele foi padre aqui em Brotas, Limeira, isso lá nos anos 800, 1800, alguma coisa. E ele foi padre nesses lugares. Mas porque ele queria ensinar o evangelho de Jesus, ele não conhecia a doutrina protestante, mas ele ensinava a Bíblia para o seu povo. As pessoas puseram o apelido nele de padre protestante. E a diocese dele ficava tirando ele daqui, punha lá, daqui tirava dali, e ele ficava... Mas em todos esses lugares por onde ele passou, ele ganhou o respeito e o carinho pela sua honestidade, por ser um homem correto. Esse homem tinha o desejo, ele sabia que faltava alguma coisa para a sua vida. Uma tarde ele foi visitado, o chamado padre protestante, chamado José Manuel da Conceição. Foi visitado por um missionário chamado Alexander Latimer Blackford, cunhado de Simonton. Simonton foi o primeiro missionário presbiteriano no Brasil. Acho que 2 anos depois veio Blackford. Blackford falou de Jesus para José Manuel da Conceição. A história diz que aquele homem ouviu calado tudo que ele falou. Ele disse: você pode voltar aqui amanhã, nesse mesmo horário? Ele disse: posso. Blackford foi embora, daí a pouco ele volta, no outro dia, fala do Evangelho de Jesus. E o padre José Manuel da Conceição dobra os seus joelhos, entrega a sua vida a Jesus. E naquele dia escreve uma carta para o seu superior, comunicando ao Vaticano que ele estava entregando a sua batina, porque a fé que ele abraçou em Jesus não era compatível com a doutrina romana, e por isso ele entregava a batina. Ele abandonou um futuro seguro, tranquilo, uma aposentadoria, sem lhe faltar nada, que era o que a igreja lhe prometia, e foi viver como um mendigo, andando pelo interior, visitando cada cidade onde ele foi padre, e falando da nova aliança. O trabalho que esse homem fez foi tão importante na história do Brasil, que os americanos mandaram ele para os Estados Unidos para fazer algumas matérias. Ele voltou de lá. Quando ele foi para os Estados Unidos, ele já era um homem muito culto. Ele falava grego, hebraico, latim, alemão, francês e inglês. Então, quando ele se converteu, ele já sabia tudo isso. Ele foi fazer só algumas matérias, volta de lá e é ordenado o primeiro pastor protestante no Brasil, José Manuel da Conceição. E ele não pastorou igrejas. Ele ia atrás do rebanho dele para falar da nova aliança. Foi espancado algumas vezes dado como morto. E um dia finalmente ele morreu como um mendigo à beira de uma estrada. Um homem foi tirado da missa do galo, o major, para poder dar o atestado de óbito para ele.
E aquele homem saiu meio que esbravejando. Tiraram ele de lá para ir olhar um mendigo indigente. Esse homem foi o que primeiro escreveu a biografia de José Manuel da Conceição. Esse católico chega lá e vê aquele homem deitado. E ele diz, aquele homem tinha um ar de nobreza. Então esse major disse, esse rapaz não pode ser um mendigo. Ele não tem jeito de mendigo, ele é alguém bem nobre. E então, ao invés de simplesmente parar por ali, ele foi investigando até que ele comunicou aqui, Blackford e os outros, que José Manuel da Conceição tinha morrido. Foram onde eles estavam, pegaram o corpo dele e trouxeram. Ele está lá no cemitério da Consolação. Se você for lá hoje, você tem na Avenida Consolação, em São Paulo, o cemitério comum, mas na parte de baixo, para quem está de frente do lado direito, na rua direita, você tem o cemitério dos protestantes e você tem o túmulo do Blackford junto do túmulo de Simonton, os dois irmãos que compartilharam o ministério aqui. Por que eu contei a história do José Manuel da Conceição? Podem esquecer tudo o que ele fez, apesar que seja maravilhoso, pode esquecer tudo o que ele fez. O que eu quero dizer é que Jesus disse que quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quem crê em mim passou da morte para a vida, não vai entrar em julgamento. Está lá no Evangelho de João, capítulo 5. Não vai passar por julgamento mais. Porque Deus já me julgou e já me condenou em Cristo lá na cruz. Então talvez a história sua, e vai ser difícil alguém que tem uma história tão bonita quanto o José Manuel da Conceição teve, né? Mas a sua história pode ser muito linda. Deixe tudo que você é, tudo que você tem sido, e seja um discípulo de Jesus. Tome da ceia e manifeste a sua fé através da sua vida, porque o justo viverá da fé. Nossa oração é que todos os que estão aqui essa noite convertam-se, os que já são convertidos, amém, vivam pelo Senhor Jesus, mas os que não são convertidos, que entreguem sua vida a Jesus para serem salvos. Porque foi por você que Ele deu o seu corpo e derramou o seu sangue. Essa é a única saída para a sua existência. Vamos orar ao Senhor.